gosta dessas coisas de vida. E para quem está do seu lado, diga, eu te amo. Mas às vezes é mentira, né, gente? A gente não ama não, né? Mas vira para quem está do seu lado, diga assim, não puxa papo comigo. Fala aí, agora é a palavra. Graças a paz, irmãos. Amém? Que bom que você está aqui. Que bom que a gente está aqui, né? Celebrando a Deus, louvando ao Senhor. E eu disse no primeiro culto que a gente está aqui hoje, domingo. E é interessante porque parece que chove um pouco, a gente vem menos na igreja, não é isso? Dá uma caída a frequência. Segundo o Instituto Data Júlio, né, nosso líder da recepção, o pessoal que chega, claro que os cultos, quando tem frio, chuva, tem menos gente, né? Mas não deveria, mas tem, também não sei porquê, né? E a semana passada foi culto de ceia. Culto de ceia tem mais gente, você percebe isso? É mais cheio? Por que será, né? É porque dá suco e bolachinha? Podemos fazer isso aqui também, todo domingo, né? Dar suco e bolachinha. Acho que seria bom. Aliás, é um protesto, eu acho que a bolachinha ficou meio... Eu gostava quando era pãozinho. Não era melhor? Pãozinho? Aquela bolachinha é ruim, né, irmãos? Podemos fazer com bolacha de wafer? Não, o pastor está inventando coisa. Mas nós estamos aqui, vamos celebrar a bênção do Senhor nessa manhã. E eu peguei um tema, irmãos, que tem tudo a ver com essa semana. Na sociedade, na minha vida e talvez na sua também. Eu vou falar sobre tempestades. Por que tempestade? Pastor, é porque teve um negócio lá no sul, no Paraná? É também. Mas a gente ficou pensando, né? Eu fiquei pensando, falando assim, tempestade. Eu vi que foi lá no... Como é o nome da cidade lá? Bonito do Capão? Rio do Capão? Rio Bonito? Rio do Iguaçu? Sei lá. É lá no Paraná, né? Que destruiu, parece que a cidade quase toda, né? Uma cidade pequena, mas... Eu fiquei vendo algumas imagens, a cidade é no meio do nada, né? Um monte de fazenda, é uma cidade no meio, não tem outro nada perto. Então, o vento foi ali terrível, foi assim, impetuoso mesmo. E ficou, aí você ouve no lugar um tufão, um outro fala furacão, um outro fala não sei o quê. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vou exercer minha função de professor. E você sabe a diferença de tufão, furacão, tornado? Quem sabe exatamente? Isso, o pastor também vai dar uma aulinha aqui de breve aula. Vamos lá. Então, assim, ciclone. Vocês conhecem o Tiago Scheuer? O pastor parece agora o Tiago Scheuer, sabia? Mas não é porque eu sei falar do tempo, é porque eu sou feio igual ele. Que ele é meio feio, né? Diz que é o ator feio lá, o apresentador feio. Vamos lá. Ciclone. Ciclone é quando tem ventos até 120 km por hora, que é muita destruição. São Paulo, já chegamos a 100 km. Nunca tivemos um vento de 120. Então, já tivemos ciclone em São Paulo? Nunca tivemos. 120, que destrói tudo, 100 km. Ciclone 100 km. E para ter uma coisa de 120 para cima, tornado. Quando é tornado? Então, de 120 até 500, ciclone. Acima de 500 km por hora, tornado. Se 120 nós nunca tivemos, acima de 500, tornado. Tornado, como que é esse ciclone? Na terra, vem de cima, na terra, em terra, 120 até 500 ciclone, acima de 500 tornado, ok? Tufão e furacão, não existe diferença, só no nome. Tufão e furacão, vem do oceano, e normalmente a diferença é só geográfica. Tufão, Atlântico. Furacão, Pacífico. Ficou fácil? Pastor é didático, né? Tá vendo? Furacão vem do mar, tufão igual furacão. Tufão, a gente lembra do cara da novela da Avenida Brasil, né? Que jogava futebol. O jovem nem sabe o que eu tô falando. Vem do mar.
Pastor, e tromba d'água? Tromba d'água vem do mar também. Quando a gente vê e olha aquele, que não é, começa fininho, mas é meio que inteiro assim, parece um cano do mar, aquilo é tromba d'água. Quando a gente vê no rio, normalmente a gente vê os vídeos, fala, tá vindo uma tromba d'água, não é isso? Aquilo é cabeça d'água. Tem diferença. Por que chama cabeça d'água? Essa eu não estudei, irmão, não sei também. Também não precisa saber de tudo, né? Mas a gente sabe que tufão e furacão agora é a mesma coisa. Quando falar um tufão, furacão. Ou seja, nós aqui em São Paulo, no estado, pelo menos aqui no São Bernardo, eu acho, São André nunca teve, mas nunca tivemos ciclone, nem furacão, nem tufão, nem tornado. Boa. E o que a gente tem aqui quando é vento pra caramba? Aí tem um monte de nome. Tem ventania, tempestade, vendaval, é tudo o mesmo nome, depende da potência do vento. Ventania, tempestade, vendaval, vento tempestuoso, tem bastante nome, mas é ventos menores. Uma vez eu estava na Praia da Joaquina com a Anne e com a Bárbara era de colo, né? Um pouquinho maior que colo, e a gente estava lá na Praia da Joaquina, e lá é uma área muito descampada, né? Naquela praia, e a gente estava no estacionamento, começou a dar um vento, e as pessoas começaram a sair da praia, mas foi um vento assim, terrível, e eu fui, e nós começamos a ir para o carro, e quando chegamos, o estacionamento é bem do lado da praia, eu grudei, porque eu não estava aguentando segurar a mim e a Bárbara, e o pastor era mais magro naquela época, então eu não estava segurando, eu segurei no poste de luz, é claro, não é uma besta também, né? Segurar no poste de luz, que se dá um raio, o que acontece? O pastor não ia estar aqui para contar a história, mas segurei, porque no vento a gente não enxergava, porque a areia, a gente não enxergava nada, e a Anne, né, do meu lado, a gente segurando no poste de luz, e não conseguia chegar até o carro, o vento terrível, porque quando tem uma ventania, o que a gente tem que fazer, irmãos? Não é correr, né, porque senão o vento te leva mais rápido ainda, é tentar se abrigar, e a gente, às vezes, não tem para onde ir. E eu fiquei pensando, e o povo lá no Paraná, tempestade, destelhou tudo. E a gente, às vezes, na nossa vida, enfrenta umas tempestades também. A gente tem aí exemplos que a nossa vida cristã, quando a gente serve ao Senhor, tem tempos assim. Eu percebo que é mais ou menos essas diferenças. Tem vento na nossa vida, tem tornado, tem ciclone. Não é assim a sua vida? A minha vida é assim, às vezes. Tem hora que está tudo calmo, tudo tranquilo, sol azul, paz, e tem hora que começa um vento mais fraco, depois um vento mais forte, depois vem uma tempestade, depois vem um ciclone, depois vem um tornado, tem hora que vem um furacão na nossa vida, a gente fala, meu, o que está acontecendo? E eu vou ler uma história com os irmãos, que é mais ou menos essa história aí, de onde eu tirei esse texto para poder falar sobre isso hoje. Que eu fiquei pensando naqueles meus irmãos e daqueles co-irmãos que estão lá no Paraná. Essa semana, acho que na sexta ou sábado, também teve um vendaval em São Paulo, Pacaembu, destelhou lá um monte de casa, um monte de lugar, teve enchente, a gente não percebeu muito aqui no ABC, eu estava por aqui, não teve essa chuva aqui, né? Mas lá em São Paulo deu uma chuva pesada. E é interessante que, como é grande, às vezes chove mais num lugar, menos no outro, a gente não tem essa dimensão geral. Mas lá, a cidade pequena, no Paraná, acabou com a cidade inteira. Eles vão ter que reconstruir. Eu fiquei pensando no Rio Grande do Sul, quando teve aquela enchente, o ano passado, foi? O ano passado, né? Que viralizou também uma família que entrou na casa alagada, destelhada, não sei se vocês lembram, que começou a cantar um louvor dentro da água, vocês lembram disso? Viralizou. Eu fiquei pensando, como é que aquele povo lá no Paraná tá, né? E gente se aproveitando, político já fazendo vídeo, filmando, mandando coisinha para lá, vamos arrecadar isso, será que é para ir mesmo? Será que é para fazer esse benefício? Mas o importante é que essas pessoas estavam lá durante a tempestade. E como que a gente se comporta durante isso? Eu peguei um texto aqui do Evangelho de Mateus, queria que você abrisse no capítulo 14, no verso 22 até o 33, eu vou ler uma história para você nessa manhã, que fala um pouco disso, Jesus ensinando no meio da tempestade. E a nossa vida tem esses dias de sol, dia de bonança, dia de tranquilidade, mas tem dia de ventos também. Tem dia de dificuldade de até se segurar, porque a gente não consegue muito se manter.
Então vou ler aí Mateus capítulo 14, um texto que eu já preguei várias vezes sobre esse texto. Inclusive já falei isso que vou falar aqui hoje, nesse sentido. Diz assim o texto: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco estava a considerável distância da terra, sendo fustigado, a minha versão da NVI diz, fustigado é castigado, maltratado, espancado pelas ondas. Porque o vento soprava, o que está escrito aí? Contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro para sobre as águas. Venha, Jesus olha para Pedro e disse. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, Pedro e Jesus, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra, que por si já ela é viva e eficaz, já faz diferença nas nossas vidas. Que esse texto possa fazer diferença na minha vida, como já tem feito, e na vida dos meus irmãos e irmãs desta manhã. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Só para a gente ter um contexto histórico. Esse texto é o seguinte. Esse episódio na vida de Jesus aconteceu mais ou menos no meio do ministério dele, entre 32 e 33 ali. Acontece logo depois da multiplicação dos pães e peixes. Então, para acontecer a multiplicação, o que aconteceu? Para acontecer não, para esse fato. Jesus estava cansado, tinha recebido uma notícia que o primo dele tinha ido embora, certo? João Batista, amigo, primo, era o cara precursor que veio falar de um novo reino, de novo céu, de nova terra, de um novo Messias, aí morre. Jesus estava, eu imagino que estava bem chateado, está se retirando e de repente vem uma multidão e o cerca, e Jesus, que era misericordioso, fala: vou atender a galera. Sabe quando você está ali para parar de fazer alguma coisa e vem alguém te pedir algo? E você, para não falar não, o que você faz? Atende. Jesus estava nessa pegada, só que era uma multidão. E aí, povo com fome, Jesus já tinha pregado, estava lá, galera, ele faz a multiplicação dos pães e peixes. E ele estava exausto, os discípulos estavam exaustos, que andavam com Jesus. Estava todo mundo muito cansado. E os discípulos falaram assim: puxa, vamos descansar, que hora que a gente vai parar? Que hora que a gente vai dar um alívio? Estamos em novembro, o meu ano está acabando, que hora que é as férias? Eu estou doido para chegar as férias. A gente não aguenta mais. Vamos cantar Jingle Bell e encerrar 25, que já deu para todo mundo. Eles estavam assim. E acontece que, naquele momento, Jesus olha para os discípulos e os discípulos falam: Jesus fala, vai para o barco. Os discípulos falam: opa, legal, vamos para o barco, Jesus vai fazer um churrasquinho com a gente lá, vamos tomar um descanso agora e vai dar tudo certo. Porque a agenda de Jesus era uma agenda pesadaça. Era uma agenda, eu imagino que os 3 anos que Jesus viveu foi de intensidade. É mais ou menos, claro que não é a mesma dimensão, mas eu imagino os 3 anos de Jesus que nem o meu sábado. Sábado para mim, irmãos, é terrível. Porque eu acordo de manhã, como você.
E eu não sei você, mas eu faço mercados. Sabia? Por que mercados? É porque eu compro muitas coisas? Não, porque eu sou o rei da oferta. Não é assim? E de vez em quando uma van. que ninguém é de ferro. Então a gente faz mercado. Eu sou o rei como é que chama? Panfletinho. Então você entra lá assim, arroz no açaí, aí óleo no açaí, e depois eu vou para onde? Eu faço no caminho, cope. Sai açaí, cope, sonda. Sonda, não é? E aí vou indo. Sonda, sacolão, saúde. Sacolão, saúde? Sacolão, saúde. Aí pego o negócio aqui, aí vou no caminho de ir embora. Aí passo, se der, no Pão de Açúcar. E para fechar o sábado, sempre à tarde, estou no centrinho, tomando um cafezinho na Sodier, que eu não sou de ferro. Então, e tem as outras coisas que a gente faz no sábado. É um monte de coisa. E Jesus ficava nessa pegada corrente do sábado o dia inteiro. Para ele, todo dia era sábado, trabalhando para caramba. Eu fico imaginando Jesus, que não tinha tempo. O texto lá de Marcos 6 diz que Jesus não tinha tempo nem para comer. Sabe esses dias que você vive assim, que você não tem tempo para comer? E Jesus, ele ficava nessa... Imagina, eles têm algumas coisas aqui, ó. Pessoas buscando socorro, doente querendo cura, leproso rejeitado socialmente buscando purificação, cego querendo ver, coxo e paralítico querendo... Acho que por isso que Jesus abriu umas franquias aí na mundial, tal, essas coisas aí. Porque tinha um monte de gente querendo ser curado, e Jesus não dava conta de fazer tudo. Aí, publicano e pecador, odiado, querendo pedir perdão. Prostituta, que era renegada pela vida, queria dignidade. Criança, querendo ser abençoada. Faminto, querendo comer. Oprimido, espiritual, querendo ser liberto. Imagina a agenda de Jesus. Bem pior que o gabinete do pastor Lu. Terrível. E Jesus tinha que dar conta de tudo. Humanamente dizendo, o Jesus era Jesus. Se cansava? Hã? Sim. Você imagina os caras que andavam com ele que nem Jesus era. Se cansava. Às vezes, eu vejo as pessoas, eu vejo a Anne, às vezes, corrigindo prova, que eu tenho só prova, irmãos. Ela termina as provas, tem um monte de redação. Hoje tem um monte de redação. Eu fico cansado de ver ela corrigindo redação. Não é? Você não fica cansado, às vezes, vendo as pessoas fazer as coisas, você fala, como é que eu aguento fazer tudo isso? Às vezes eu vejo, a gente que é homem, a gente tem uns trabalhos limitados. A mulher é infindável, o trabalho da mulher. Não é, irmãs? É infindável. Porque sempre, para a gente, a casa tem que estar, tá bom. A minha casa está sempre bom, irmãos. A mulher tem que estar limpa sempre, tem não sei o quê, para mim está ótimo. Sempre um negocinho aqui, porque elas estão sempre fazendo mais e mais e mais do que a gente. A agenda da mulher, às vezes, é mais cheia. A agenda de Jesus era cheia. Mas a nossa agenda nesse mundo pós-moderno maluco também é cheia. É. E os discípulos, eu acho que eles pensaram assim, agora, olha, João Batista morreu, Jesus multiplicou pães, agora está tudo certo, vamos fazer um churrasquinho no barco e tudo certo, vamos dar uma descansada. Jesus, madrugada, vai para outra margem. Imagina lá, à noite, naquele tempo, vamos entrar no barco e cruzar a margem, vamos esquecer essa multidão que veio aqui comer, já comeram peixe, pão, está tudo certo, vamos atravessar, descansar, dormir um pouquinho no barco, tranquilo. Jesus fala, vai vocês que eu vou depois. Os caras entram no barco. Em meio à esperança de descanso, vem o quê? Tempestade no meio dos caras. Eu me coloquei nesse texto. Vamos lá na sua agenda, da sua casa. Coloca você também na vida do texto aqui, para você ver se é igual a mim. Agenda lotada. Trabalho o dia inteiro. Não é assim a nossa vida? Trabalho. Trânsito, para quem pega trânsito como eu. Estudos, para os jovens que estudam, ou você mesmo que estuda, está sempre se atualizando. Família, requer atenção, ou não é assim? Exigindo coisas de você. Igreja, ministério, exige de você? Exige de você. Reunião, um monte de coisa. Aí você tem notificações no celular. Você tem muita notificação no celular durante o dia? Hã? Eu duvido alguém aqui que não tem grupo de família no celular. Irmãos, eu olho a minha vida. Eu não tenho tempo de olhar o celular. Eu fico imaginando as pessoas que têm tempo de fazer figurinha de família para escrever bom dia. Não é assim?
A pessoa faz uma figurinha, ou busca no banco de imagens uma figurinha escrita bom dia. O que faz uma pessoa abrir o telefone e mandar uma mensagem bom dia? Para ela pode estar, para mim não está. Eu não respondo. Se eu responder, eu não vou ser agradável, irmãos. Por quê? Porque a minha agenda é terrível. E não é só porque eu tenho um monte de coisa para trabalhar. Se você começar a olhar a notificação do celular, você fica maluco se olhar todas. Tem grupo que você silencia como eu. Você não silencia? Porque você não dá conta de ver. E cada dia está pior, irmãos. Eu chego no meu trabalho, na minha casa eu ponho o telefone dentro da bolsa. Eu tiro depois que eu paro o trabalho. Eu não vejo o telefone durante o trabalho. Mas agora o telefone virou uma ferramenta de trabalho. Às vezes o meu chefe quer falar comigo, ele manda mensagem. Eu não vejo, ele vai lá na minha sala dando aula. Ele fala, é porque você não vê a mensagem? Mas eu não tenho que ver a mensagem, estou dando aula. Então as notificações, a gente recebe o tempo todo. E quando a gente manda a notificação? Você é ansioso que você manda e quer a resposta na hora? Você é assim? Eu sou um pouco assim. Às vezes eu mando para a Bárbara não me responde na hora. Mas ela já aprendeu, agora ela responde na hora. Porque quando ela não responde, eu já logo penso, para que existe o celular? Se a pessoa não vê na hora. Mas às vezes não dá para ver. Então, se você me mandar uma mensagem, meu irmão, eu vou te dar um recado. Mande para a Anne. É verdade, as pessoas da igreja já sabem disso, a secretária, todo mundo sabe, o pastor sabe. Quando quer falar comigo, manda mensagem para a Anne. Ela foi nomeada por Deus a minha pessoa do celular. Porque ela responde. E eu não respondo. Eu nem vejo às vezes. Mas a minha agenda é terrível. E quando a agenda está pior, que eu acho que eu vou descansar, aí acontece o quê? Outra coisa. E eu tenho a impressão que eu estou sempre devendo alguma coisa para alguém. Já perceberam isso? A gente está sempre no débito, a gente nunca está correto com a agenda. Isso gera na gente ansiedade, depressão. Às vezes o nosso casamento está enrolado, a gente não consegue dar conta do casamento, é um monte de coisa. O filho quer atenção, a filha quer atenção, o marido quer atenção, a esposa quer atenção. E a gente vira um cristão cansado. A gente vira um cristão que está no meio de uma tempestade e não está dando conta dela. Eu fico imaginando essas tempestades na nossa vida. A gente fica frustrado, sobrecarregado e não dá conta. Eu fico imaginando aqueles discípulos olhando para Jesus e falando, Senhor, que hora que a gente vai parar de trabalhar para descansar? Tudo bem, a gente era pescador de homens, chamou para a gente ser pescador de gente, mas está cansado. Nós não somos Jesus, não, nós somos só discípulo. Tem hora que não vai. Tem hora que você pensa assim, não pensa? Você olha para o seu chefe e fala, eu não ganho o que você ganha, não. Não é assim? Você fala, eu ganho menos que você um pouco. Tem que fazer um pouco menos. E aí, o que os discípulos não sabiam, que talvez eu e você não sabemos muitas vezes, é que em meio às tempestades, não significa que nós temos a ausência de Jesus na nossa vida. O que nós temos é experimentado no meio das tempestades a presença do Senhor. Eu quero falar sobre isso nessa manhã, porque Jesus pega uns caras que estavam cansados, esgotados, põe num barco e manda os caras para o mar de Genezaré, para o lago de Genezaré, e fala assim, ó, atravessa aí, à noite, na escuridão. Só para contextualizar os irmãos. Era um lugar que tinha muita tempestade mesmo. Mas aquele povo daquela região, quando Jesus faz a multiplicação de pães e peixes, é interessante que as pessoas olham para Jesus e pensam assim, Jesus não é o nosso grande líder, o nosso grande mestre, nosso grande salvador, nosso líder espiritual. Sabe que as pessoas daquela região, naquela época, queriam levantar Jesus como um grande rei, mas um rei político. Sabe o que é rei político? Rei político é o cara que você vê nele, não o salvador da sua vida, mas um cara que pode fazer coisa boa para você e te ajudar. As pessoas veem em Jesus um rei que podia oferecer para eles umas barganhas. Então muita gente estava lá para trocar a sua vida miserável por uma coisa que Jesus pudesse dar para ele. Quando eu era criança, adolescente, a gente ia atrás de vereador para pedir camiseta de futebol. Já fizeram isso, não? A gente pedia camiseta de futebol.
Aí eu pedia para os vereadores, eles davam camiseta de futebol para a gente poder ter um time e tal, e vinha o nome dele. Então a gente jogava com o nome do vereador lá para poder ter no patrocínio da camiseta. Ia fazer barganha, ó, a gente mostra o seu nome, mas você dá o jogo de camisa para a gente. E muita gente via Jesus assim. E aí Jesus manda aqueles caras e fala, vou ensinar para vocês, de forma prática, algumas coisas que acontecem no dia a dia. Eu quero falar para vocês nessa manhã, final de manhã, 4 coisas básicas. Olha aí no texto que a gente leu, o verso 22. Primeira lição que Jesus nos ensina. Logo em seguida, começo do texto, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco. Se insistiu, é porque eles estavam com vontade de entrar no barco? Não, Jesus fala, entra aí. Eu imagino que Jesus estava um pouco... Jesus não era assim, entra aí. Jesus falou, entra aí, gente. Atravessa aí. E o senhor não vai com a gente? Não. Eu vou me retirar um pouco, eu vou orar. Jesus, quando estava atarefadíssimo, ele fazia o quê? Orava. Vai indo aí, atravessa. À noite, na escuridão. E os discípulos vão no barco, esperando uma coisa pelo menos de descanso. Estamos cansados pra caramba, Senhor. Vai aí. Eu quero deixar a primeira coisa para você. Quando Jesus manda os caras entrar no barco, para a nossa vida hoje, significa o quê? Que nem toda tempestade da nossa vida, aliás, a maioria, não vem do diabo, não. Sabe quando tem uma tempestade, você fala, o demônio colocou a tempestade na minha vida. Jesus, às vezes, nos bota no meio da tempestade. Primeira coisa que a gente tem que saber, é Jesus quem nos bota, nos envia para dentro das tempestades. É possível você estar na tempestade, estar no meio da vontade do Senhor? É. Por quê? Porque Jesus quer fazer tratos com a gente. Quando ele estava lá com aqueles discípulos, Jesus era Jesus, ele sabia controlar o seu ego. Mas os discípulos, tinha discípulos se achando porque era discípulo de Jesus? Tinha. Tinha cara que se achava assim, e aí, sou aí, eu trabalho com o homem aí, ó. Quer falar como? Pede para mim aqui que eu falo com ele lá, sou amigo dele. Sou amigo do homem, entendeu? É igual tem gente que olha para mim e fala assim, pastor, o senhor podia falar com o Hernandes? É verdade. Eu falo assim, irmão, eu nem vejo o Hernandes. Eu vejo de vez em quandíssimo. Por quê? Ele vive viajando, não vejo, não falo com ele. Eu falava com a mulher dele todo dia. Mas com ele, eu sou amigo dele, mas não falo com ele todo dia. As pessoas, não, pastor. Vocês viram um vídeo essa semana, viralizou um vídeo de um menino ator da Record? Alguém viu, não? Vídeo? O menino ator da Record, eu não conhecia. Ele estava no aeroporto de Guarulhos, eu vi os 2 vídeos dele. Primeiro vídeo, no aeroporto de Guarulhos. Sentado, ele pega o celular e grava uma selfie, assim, um vídeo. Tem pessoas que não se ligam mesmo, né? A gente está aqui, estou numa posição de descanso. Só porque a gente é ator, vê a gente na televisão, na internet, fica pedindo autógrafo, quer tirar foto. Meu, os caras não acham que a gente não tem essa liberdade. A gente não quer fazer foto todo dia. Cara, ator, de novela da Record. Um pouquinho para frente, 2 dias depois, o que aconteceu com o vídeo dele? Viralizou. 2 dias depois, ele gravou outro vídeo chorando. O que aconteceu? Ia ser o protagonista da nova novela da Record. A Record fez o quê? Obrigado, não precisamos mais de você. Teve que gravar chorando, porque estava se achando. Tem gente que se acha, irmãos? Tem irmãos aqui na nossa igreja que o tempo todo fica assim, mas eu trabalho para o Senhor, eu trabalho para o Senhor, eu trabalho para o Senhor, e olha aí. Eu quero te dizer uma coisa, primeira coisa, Jesus pode te enviar para o meio da tempestade. Por quê? A tempestade, ela é didática, ela vai te ensinar a dizer assim, menos, você não é tudo isso que você está achando que você é, não. Jesus pode estar dizendo para você nesse momento, como disse para os discípulos, baixa a bola aí, meu filho, que você não está com essa bola toda. Tempestade vai te ensinar algumas coisas.
Jesus pode estar te enviando para a tempestade para livrar você de uma coisa pior, que pode ser o seu ego te levando para um lugar que você não é assim. Eu quero te dizer que o mesmo vento, o mesmíssimo vento que te fere, ele pode te livrar de uma coisa pior lá na frente. O mesmo vento que pode te ferir na tempestade, pode te livrar de uma coisa pior. Deus nos coloca em situações para manter-nos dependentes dele. Deus, Jesus, é quem dá a nossa sorte melhor, não é nossa própria existência. Segunda coisa que acontece, está lá no verso 23, olha aí o verso 23. Diz assim: tendo despedido, subiu sozinho ao monte para orar. Enquanto os discípulos lutavam contra aquelas ondas, como diz o Evangelho de Marcos no capítulo 6, Jesus estava orando. Os discípulos se matando lá no barco, na tempestade, e Jesus estava orando, longe fisicamente, ele estava no monte, os caras no mar. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, começo de tarde, que Jesus, embora você ache que ele está distante, ele intercede por você. Na sua luta, na sua dificuldade, Jesus intercede por você. Ele sabe o que está acontecendo na sua vida. Quando você não consegue orar, muitas vezes na sua luta, na sua dor, na sua tempestade, Jesus olha para você e diz: eu vou interceder por você, meu filho, minha filha. Não se preocupe. Ele sustenta você com as suas mãos, com as suas orações, com aquilo que Ele pode cobrir você com toda a sorte de bênção, mesmo quando você não percebe. O Senhor diz que aos seus amados Ele dá enquanto a gente está dormindo, está inconsciente. E o Senhor está cuidando de cada um de nós. A oração do Senhor é constante a nosso favor. Mesmo na crise terrível, que você fala, não é possível, todo mundo me abandonou, inclusive Jesus. Não, Ele está contigo. Em meio à tempestade, Ele está com você. Pastor, mas naquele vendaval que teve lá, sim, teve gente lá que acabou o vendaval. Eu vi vídeos desse tipo. E o cara olhou e falou assim: vamos recomeçar, porque graças a Deus o Senhor nos poupou a vida. Alguns morreram, mas graças a Deus o Senhor nos poupou a vida. Eu tenho certeza que você e eu estamos aqui. E nós podemos olhar a pandemia, que foi terrível, há 5 anos atrás, e dizer: graças a Deus, eu e você estamos aqui. Você não conhece ninguém super saudável que morreu? Eu conheço vários. Pessoas que estavam super saudáveis e que partiram. Pessoas que não tinham diagnóstico de comorbidade e foram embora. Ah, mas por que então uns foram, outros não? Porque o Senhor assim o quis e nós não vamos questionar, mas eu sei que nós fomos preservados, porque enquanto nós estamos distraídos, preocupados com as tempestades, o Senhor está poupando a nossa vida e orando por cada um de nós. É isso. Terceira coisa, olha aí o verso 25 do texto que nós lemos, de Mateus 14. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Alta madrugada, a quarta parte da vigília, a quarta parte da noite. O texto diz que está lá entre 3 e 6 da manhã. Noite escura naquele lugar, tempestade, pior parte da madrugada. Limite da nossa força, pior parte da nossa jornada na tempestade. Sabe quando a tempestade vem para cima de você? Que começa uma marolinha, começa um vento a ficar mais forte, começa a ficar pior e você vai falando, não estou tendo mais força. E vai indo, e vai indo, e vai indo, e você não aguenta mais. Tem hora que você não aguenta mais, você está no limite das suas forças humanas. É assim que os discípulos estavam. A gente já viu várias ilustrações disso. Os caras falam, não aguento mais. Onda batendo, água subindo, e os caras ali, e Jesus, cadê? Ó, tá vindo ali, tá chegando ali, mas será que é ele? Será que não é? Quem será que é? Outra lição de Jesus nesse texto, Jesus chega na hora que ele tem que chegar. Existe hora adiantada e hora atrasada? Existe. Para Jesus existe? Não, irmãos. Nós não entendemos a hora certa. Mas para Jesus ele tem sempre a hora
certa. Tem um cântico da Renascer Praise que eu amo, de paixão. Diz, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade. Porque para Jesus é a hora certa. Jesus não vai chegar nem adiantado para impedir que você desenvolva a sua fé suficiente, nem vai chegar atrasado para impedir que o milagre ocorra. Jesus sabe a hora exata, ele vem andando sobre as águas no meio daquela tempestade, ele vai olhar para aquelas pessoas e falar, estou chegando. E aí vem a quarta lição para mim e para a sua vida. Jesus chega, olha aí, no verso 27 para a gente encerrar, Jesus diz assim, coragem, sou eu. Por que ele diz isso? Porque quem está vindo ali é o fantasma. No meio dessa crise, dessa tempestade, o nosso chefe foi dar uma oração lá, fazer um momento relax para ele com o Pai. Jesus fala, não, sou eu. Coragem, fique firme, estou chegando aí. Sabe o que é interessante que a gente lê no texto? Pedro dá um passo de fé. Ele anda sobre as águas, ele dá um passo de fé. E eu não sei se eu daria. Jesus olha para mim e fala assim, Ricardo, pisa aqui na água para você. E eu não sei se eu faria isso. Mas Pedro fez. Mas o texto diz que a hora que ele sentiu o vento, ele olha para o vento, o que ele faz? Afunda. Não é assim na nossa vida? A hora que a gente começa a fazer, mas a hora que começa a dar errado o que a gente pensou em fazer, teve coragem para fazer, o que a gente faz? Começa a desanimar, começa a olhar para trás, começa a pensar não vai dar certo, começa a ter tristeza no coração, começa a ter ansiedade, começa a ter angústia. Jesus olha e fala, calma, acalma teu coração, meu filho, estou chegando aí. Eu estou aqui, estou orando por você, calma. Jesus restaura a nossa fé. Ele restabelece uma conexão que parecia meio perdida. Jesus fala, vamos lá, vou trazer para você aqui. Sabe o que eu posso identificar com Pedro nessa situação? Hoje, parece que a gente vai perdendo o foco no meio da luta. A gente crê, acredita que a gente está aqui trabalhando na igreja e que a gente é imune às tempestades da vida. Trabalhar na igreja, servir ao Senhor dia a dia, não nos garante imunidade. Não é antídoto. Trabalhar na igreja, servir ao Senhor, não é antídoto para ter problema, para não ter problema. Não é. É que nem tomar vacina. O pastor tomou a vacina da gripe em abril. Fiquei afastado quinta e sexta por causa de garganta inflamada e gripe. Não é garantia. Veio mais fraca, amém? Mas não me garantiu não ter gripe. Não é assim? Teve gente que tomou vacina de Covid e mesmo assim teve problema? Teve. A gente vai confiando, mas no meio da tempestade, não tem jeito, é Jesus que nos garante. Não tem jeito. Tem gente que está nessa situação agora, em meio a uma tempestade. Quero dizer para você, as tempestades da vida não revelam quem Jesus é, revela mais quem somos nós, como nós as enfrentamos na vida. Tempestade revela como nós a enfrentamos. Que jeito que a gente enfrenta, que eu falei para vocês lá no sul, o cara entra com a família numa casa alagada o ano passado. Eu queria até ter trazido o vídeo. O cara entra no meio do alagamento e ele olha e começa a louvar ao Senhor e dizer assim, olha, até aqui o Senhor nos sustentou e vai nos sustentar daqui para frente. Eu não sei se eu faria isso, irmãos. Eu não sei se eu teria capacidade de entrar na minha casa com tudo alagado, tudo perdido e louvar o Senhor naquele tempo. Tudo bem, eu sou pastor, tudo bem, eu tenho consciência da fé, mas eu não sei se eu teria esse domínio próprio naquele momento. Eu não sei se pessoas lá no Paraná, hoje olharam, acordaram e viram as suas casas destruídas e pensaram assim, o que a gente pode fazer? Eu não sei se eu teria essa dimensão de fé. E Jesus nos ensina.
Jesus manifesta o seu poder em meio à tempestade. Ele manifesta a sua glória em meio às dificuldades da nossa vida. Ele manifesta a sua capacidade de regeneração em meio às nossas lutas e dificuldades. Quero dizer para você, para encerrar, que quando Jesus entrou no barco, o vento parou. Quando ele entrou no barco, de fato, o vento parou. E aqueles homens olharam para ele e falaram assim: puxa, o vento parou. Verdadeiramente, você é o Filho de Deus. Há um reconhecimento. O Senhor nos inspira a confiar, esperar e adorar nessa ordem. Confia, espera e adora. Jesus, ele é capaz de caminhar sobre as águas. Caminhar sobre as águas. E ele acalma a tempestade e olha para você nessa manhã e diz assim: sou eu, não tenha medo. Eu não sei muito o que você está passando no dia de hoje. Eu não tenho a menor ideia. Eu tenho ideia de alguns que falam para a gente, que compartilham. Quero dizer para você 2 pessoas que eu amo, 3, né, na verdade, que eu tenho no meu coração. Há muitas mulheres aqui talvez saibam, homens nem todos, mas talvez alguns que acompanham. O reverendo Hernandes Dias Lopes, homem de Deus, que tem a sua vida dedicada ao seu ministério, hoje reconhecidamente um dos maiores pregadores do nosso país. O filho dele, o Tiago, a sua nora Renata, tiveram um bebê há 1 mês, o Pedro, prematuro. Um homem que com toda a sua autoridade espiritual no nosso país, a tinha, sua esposa, com toda a autoridade espiritual, que eu vi na vida dela durante 10 anos que nós convivemos diariamente. É capaz de se dobrar num grupo de oração e falar: orem por minha família, que nós estamos quebrados. Nosso neto nasceu, está na UTI, precisando muito das orações. Vamos fazer grupo de oração, relógio de oração. E se dobraram. E quantos daqui têm acompanhado a história de Pedro? Olha quanta gente. Pessoas que podiam pedir a imunidade do Senhor, eu acho. Tinha gente que podia pedir a imunidade do Senhor, tanto que faz para o Senhor. Eu não, mas talvez gente que podia pedir a imunidade. Senhor, me tira dessa, né? Mas ele continua servindo ao Senhor, continua fazendo tudo o que ele fazia, porque ele sabe que o Deus em quem ele crê é maior do que essa tempestade que eles estão passando. Trabalho com uma professora chamada Sandra Piacente. Pensa numa mulher de Deus, de oração. Foi acometida com um câncer, foi liberta do câncer, e essa semana teve uma notícia e está internada hoje novamente. Desesperada para fazer um exame, e final de semana não fazia, pedindo oração no nosso grupo. Uma mulher que olha para mim e não me chama nem pelo nome. Ela me chama de amigo de Jesus. Esse é o nome que ela me dá. Porque toda vez que eu vou orar, eu oro desta maneira. Porque eu aprendi isso com um pastor dessa igreja chamado Pastor Diego. E eu aprendi a orar assim. Eu entendi que as tempestades vêm na nossa vida, irmãos. E servir ao Senhor não é questão de imunidade. Nós podemos servir ao Senhor e ser acometidos de tempestades na vida. E eu sei que você, como eu, pode olhar e dizer para o Senhor: Senhor, eu sou Pedro. Estende a sua mão sobre mim e me puxa dessa água que está me afundando. E eu tenho certeza que a voz do Senhor nos nossos ouvidos é: calma. Calma, eu estou aqui, eu sou contigo. Talvez a sua tempestade está aí, o vento seja apenas um vento. Talvez para você nessa manhã esteja passando, é uma tempestade mesmo. Talvez vai além de uma tempestade de 120 km por hora, já seja um ciclone. Talvez seja um tornado na sua vida. Eu não sei, mas o Senhor sabe, Ele está contigo nesta manhã. Eu queria que você ficasse em pé e nós vamos orar por você. Eu quero te fazer um desafio. É um desafio assim que é palavra do Senhor para a sua vida. A palavra para você nesta manhã é coragem.
tenha coragem para enfrentar o que você está enfrentando. Eu nem sei o que é, mas eu vou te dizer, tenha coragem. Talvez seja as suas notas na escola, na faculdade, talvez seja o seu emprego, talvez seja as suas lutas na sua família, o seu casamento, eu não sei o que é. Mas a palavra para você nessa manhã é coragem. Eu sou contigo. Enquanto você estiver cantando nessa oração, pense que o Senhor está falando, eu sou contigo. E se você quiser e puder, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você. E eu quero orar dizendo assim, Senhor, o Senhor mexeu no meu coração com a tua palavra coragem nessa manhã. Eu vou enfrentar a tempestade junto com você. E nós vamos orar juntos aqui como igreja. Durante a canção, se você tiver desejo, saia do seu lugar, nós vem aqui, nós vamos orar por você. Não tenha medo, tenha coragem, em nome de Jesus. Amém? Diga isso. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Se a noite chegou na tua vida, Quem me guia. se a noite chegou na tua vida, Se a tempestade saia do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você. me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Tira a ansiedade do teu coração. O Senhor está te dizendo nessa manhã. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. O Senhor é quem nos guia nesta manhã. Senhor, se a tempestade Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. declara isso, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. declare que o Senhor é a tua salvação, oh Senhor. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sai do seu lugar rapidinho. Se você está indo aí, por que eu tenho que ir até a frente? É uma demonstração de posicionamento. Vem agora em nome de Jesus. Vem agora, vem agora. Aleluia, Pai. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, porque nós cremos um Deus que age, um Deus de poder, um Deus que acalma qualquer tempestade, um Deus que basta uma ordem sua, uma palavra sua, e toda tempestade é cessada, Pai. Assim como o Senhor fez com os discípulos, nós clamamos nessa manhã, Pai. Venha cessar as tempestades dos meus irmãos que estão aqui à frente, Pai. Senhor, venha dar ordem, Pai. Para que as circunstâncias não venham nos submergir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós
és aquele Deus que de fato, Senhor, na hora da angústia, clamamos ao Senhor e do seu alto trono o Senhor liga os seus ouvidos para nós, Pai. Aleluia, Senhor. Chamamos, Pai. Silmar. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu Mais uma vez, Silmar. Pega as suas mãos se você puder. Silmar. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Declare que é o Deus que acalma a tempestade, o Deus da sua salvação. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Algo que eu falo sempre, igreja, para quem está aqui à frente, para quem está aí. Assim como essa tempestade que veio dessa semana, de ontem, a tempestade que passou aqui em São Bernardo de madrugada. Eu estava dormindo de madrugada, o Davi ali, aquela ventania. Acordei de madrugada, às 2 da manhã, fui tirar a roupa do varal, gente. E acabei de tirar a roupa do varal. O que aconteceu? Parou a tempestade. Mas toda tempestade, uma hora, vai passar. Você que está aqui à frente, vocês estão aí, nas suas maiores ou menores tempestades, porque não tem tempestadinha, tempestador, é a sua tempestade, é a sua dor, é a sua jornada. Ela vai passar em nome de Jesus. Quero te abençoar, ergue as suas mãos se você puder. Pai, nós confiamos no Senhor, nós fazemos menção no nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Receba as canções que nós enviamos ao Senhor. E obrigado pela tua palavra, Senhor, que foi cantada e foi pregada pelo pastor. Que nós possamos sair deste lugar, Pai, com as nossas tempestades acalmadas, Pai. Eu creio que nesta manhã tempestades foram cessadas em nome de Jesus. Talvez algumas vão se cessar nos próximos dias, nas próximas semanas, Pai. Mas sabemos que o Autor, aquele que domina sobre todas as coisas, o nosso Senhor Jesus, vai estar conosco nesse barco. Não vai nos deixar sós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nessa semana que começa hoje, nós temos uma semana de saúde, graça e paz. Uma semana que vamos submergir diante das tempestades, Pai, em nome de Jesus. Senhor, cuida da nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nosso dia a dia. Que teu amor, Deus, o amor que criou todas as coisas, que a graça do Senhor Jesus, aquele que acalma toda tempestade, e que o doce Espírito que habita em nós, nos traz a certeza e a confiança que o Senhor está conosco, nos leve na tua paz, na tua segurança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo o povo de Deus diz, aplauda bem forte a Jesus. Vai na bênção.
abençoe. Tchau.